Tudo bem, gente? Olha, então, é o seguinte, eu decidi fazer uma coisa, fazer meio metade, metade. Eu decidi, né, começar me apresentando e falando das coisas que eu tenho feito na vida, assim, profissionalmente, porque eu achei que pode ser útil. Não sei, tem muita gente aí que deve estar pensando sobre o que fazer profissionalmente, ou gente que tem muitos interesses diferentes, né, dentro do teatro, das artes, maquiagem, teatro, ou tocar um instrumento, enfim. E aí eu achei que podia ser legal falar de como é possível e como existe, né, fazer várias coisas. E hoje na sociedade a gente está muito acostumado a rotular as pessoas com uma palavra que define quem ela é e a profissão dela. Quando os artistas, normalmente, né, é muito comum que as pessoas tenham vários interesses, e no meu caso é isso que acontece, e eu acabo é, levando bem a sério várias áreas, assim, né? Então, eu escrevo, eu dirijo, gosto de trabalhar com audiovisual, e sou especializada no teatro, né, como atriz, e me interesso por línguas estrangeiras, então isso também faz parte da minha profissão, me permite me comunicar com gente de outras culturas, de outros países. Então, isso tudo é muito presente na minha vida, né? Então, vocês sabem que eu sou. Se eu estiver falando muito, ou vocês quiserem me fazer uma pergunta, tá, gente? Me dê um sinal bem alto, porque eu vou me empolgando. É, então, eu participo do Musa, né, desde 2015, que foi quando eu fui treinar lá com o Sotires e com várias outras pessoas, inclusive Sheila, e me convidou para dar aula no Solar. Então, desde 2015 que eu participo também do teatro no Solar. E nesses últimos 2 anos eu estava fora do Brasil fazendo uma especialização em mímica corporal dramática. Então, esses 2 anos que eu estive longe, eu resolvi continuar escrevendo as peças de vocês. Não sei se vocês sabem, imagino que sim. E continuei escrevendo para me manter conectada a vocês, né? Então, a escrita, por exemplo, é alguma coisa que me mantém perto, me mantém conectada. Então, isso é muito importante para mim. Então, é o seguinte. Então é isso. Aí eu vou falar um pouco disso antes e daqui a pouco eu vou falar sobre a mímica corporal dramática, que eu tenho certeza que vocês vão achar muito legal. Porque é uma coisa que a gente não fala muito aqui no Brasil e tal, mas é muito, muito maneiro. Ok, então eu posso apresentar, eu só tenho fotos que vão me guiar, entendeu? Para não me perder, eu tenho fotos. Então, vou mandar aqui apresentar a tela inteira, é isso? Isso. Compartilhar. Nice, very good. Ok. Então é o seguinte, eu resolvi começar do começo, né? Então, do meu envolvimento com as artes. Ai, dá pra ver? Tá. Tá. Tá tudo certinho. Então, esse aqui é o seguinte, é só pra eu ir me lembrando, tá, gente? Nem é tanto pra vocês verem, assim, mas isso aí, eu tinha 7 anos quando eu comecei a pintar, fazer aula de pintura e fiz muito durante muitos anos, né? Aí aqui, Maria Augusta, artista mirim como pintora. E achava que era isso, né? Aí depois, uma coisa que pode parecer que não tem nada a ver, mas com 8 anos eu criei uma ONG na minha escola, uma ONG, Clube Amigos da Natureza, que era para arrecadar dinheiro e plantar mudas para fazer melhorias pelo meio ambiente, né? Tá, mas o que tem a ver esse negócio com o que eu estou falando aqui do teatro? Tem bastante a ver, porque isso me mostrou que eu sou uma pessoa que se importa pelo social, pelo que está acontecendo no mundo, né? E que sou uma pessoa de atitude, que faz. E tinha 8 anos. Então, assim, isso é uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas para mim é muito importante. Eu sempre lembro dessa Maria que começou essa ONG aí, que durou muito pouco, mas que foi importante. E depois, aos 12, eu comecei a fazer teatro na minha cidade. E o importante dessa época foi que o meu professor, ele confiava muito em mim e ele me dava muita abertura. Então eu comecei a ajudar ele a escrever as nossas peças,
a dar aula para os mais novos e a dirigir, ajudar, né? Assistir ele na direção. E então eu fui me sentindo capaz, né? Fui falando, nossa, olha, eu escrevo, eu ajudo ele e tal. Então isso foi importante. Aí depois, em 2012, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu sou do interior de São Paulo, né, gente? Aqui é onde eu tô agora. E, e fui para o Rio fazer Faculdade de Artes Cênicas, e que também foi muito importante, porque lá eu tive um primeiro contato com algumas coisas diferentes, tipo maquiagem artística, sonoplastia, né? Então, como você operar o som das peças, iluminação, assistência de direção e produção. Então, coisas que eu nunca tinha feito, e aí eu tive um primeiro contato na faculdade. Essa peça, eu só coloquei ela aí para ilustrar, que foi, assim, eu estava nela como atriz, mas eu tinha vontade, curiosidade de meter o bedelho, sabe? De falar, nossa, era uma coisa bem extravagante, os personagens, as maquiagens, e eu fui e desenhei umas maquiagens, assim, e sugeri para os meus amigos, tipo assim, que tal você? O que que você acha disso, né? E aí eu fiz, essa que tá mais marromeno, porque era para mim, né? A gente fica mais relaxado. E sugeri, e as minhas amigas toparam. Ai, ué. Me fizeram. Então, assim, já comecei participando de outra forma dentro do teatro. Aí, logo no finalzinho da Cal, fui chamada para trabalhar no celular pelo Sotires. Conheci o Musa, né? E fiquei apaixonada. Então, uma coisa mais corporal, que já ia me levando para esse lado, né? Onde eu tô indo agora. E foi a primeira vez que eu dei aula de teatro, né? E falei, nossa, que desafio. E, e foi importante para mim, porque eu entendi que eu gosto de fazer um teatro que transforma, um teatro que tem algum significado, sabe, a mais, que traz, que pode melhorar a vida das pessoas. E eu vi durante esses 5 anos muitos alunos terem uma transformação de atitude, de pensamento. Então eu falei, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu falei, né? Eu quero continuar aí nessa linha. E também foram oportunidades de dirigir peças, de escrever e adaptar várias peças. Nesse tempo aí no Solar eu já escrevi, adaptei sozinha ou com outras pessoas, mais de 8 peças. Então, isso é um treino muito legal também. Muito legal. E comecei a praticar ensinar musa, né? Não é nem ensinar, assim, mas guiar as pessoas através do musa. E que também é uma coisa que me abriu muitas portas aí também para outros países, para outros lugares, né? Porque o musa, vocês sabem, é algo físico, é corporal, e tem a música como um instrumento, né? E a música é algo universal, assim como o corpo. Maravilha, show. Aí depois, logo, tudo mesmo na mesma época, eu precisava falar uma coisa. Eu tinha uma coisa no meu peito que precisava ser dito. E eu queria então fazer uma peça sobre isso, sobre esse tema, que tem a ver com feminismo, né? E só que eu não tinha dinheiro, eu não tinha onde fazer essa peça, eu não tinha nada, né? Só tinha amigos, que já é muito interessante, já é um bom começo. E aí resolvi fazer então. Eu tô com medo de vocês não estarem me ouvindo. Tem alguém aí? Que eu não tô vendo mais nada. Estamos te Oi, ouvindo. estamos te ouvindo, Estamos Yeah! eu acho. aqui. Obrigada. Então, e aí, gente, que eu queria falar esse negócio. E falei, então, eu vou fazer uma peça aqui no meu apartamento. Tinha acabado de me mudar no Rio, tava num apartamento novo. Falei, olha que ótima ideia, né? Aí chamei umas amigas que toparam. Aí foi outra oportunidade, porque eu dirigi, eu escrevi, eu produzi, eu atuei, né? Eu fiz bastante coisa com a ajuda dessas meninas. E, e rolou, né? A gente fez
uma cena acontecia em cada cômodo, então no banheiro, no quarto, na sala, e as pessoas vinham assistir. Eu quase fui expulsa do apartamento, quase fui expulsa do apartamento, mas valeu a pena, valeu a pena. Então o que esse trabalho aí que eu iniciei fez de importante para mim? Iniciou um tema na minha carreira, na minha profissão, que é muito importante, que é o feminismo. Porque eu acho que a gente, assim, talvez isso mude, né, de fase em fase, mas tem uns assuntos que nos impulsionam mais, né? Então, no meu caso, esse é um tema bem presente e que me move, sabe? Enfim. Então, aí depois disso, gente, vou solar ainda, ó, as peças. Escrevi música, fiz o filme, né? Vocês. Então, essa é a peça que eu fiz no meu apartamento. E aí já tinha uma pegada bem visual, né? Essa é uma cena com sombras. Então, tinha essa pegada do visual, das artes plásticas que interessava aí. E aí depois fui me metendo em outras coisas. Fiz direção de vídeo, fiz um. O que era isso? Três curtas para a internet, né? Para um blog. Dirigi. Também no universo feminino. Essa é uma outra peça feminista, né? Falando sobre o universo das mulheres. E onde eu também me meti a fazer maquiagem e pintura. Ó, não me julguem, Mirelle. Eu desenhava e aí eu colocava em prática. Porque assim, gente, a gente não tinha dinheiro. Então, infelizmente, não tinha como contratar alguém, né? Que especialista. E eu, então, gostava de fazer, falava, vou fazer aqui, né? Se eles gostarem, a gente aplica. Então, esse eu desenhei para mim e fazia. E fiz a pintura corporal também nas meninas. Essa brilhava no escuro. E, e foi nessa peça que eu tive um feedback muito interessante do público falando sobre o trabalho corporal. Aí ficou a pulguinha atrás da orelha, sabe? Tipo, nossa, eu acho que eu devo procurar, né, melhorar isso ainda mais, assim, fazer um trabalho mais de corpo. Então, musa já era presente e o fato de o corpo ser universal, né, de todo mundo entender o que está sendo feito ali, me chamou muita atenção, porque eu sempre tive essa vontade de, de trabalhar com outras pessoas, outras culturas, né, outros países. Já tinha morado fora na Alemanha, dava aula de inglês ainda aqui no Brasil. Então, tudo. Aí eu falava assim, gente, como que eu vou juntar tudo, né? Como colocar tudo no mesma. E achava que não era possível. E eu me via ainda, porque eu cresci aqui numa cidade pequena do interior, e eu achava que ser atriz era fazer Globo, eu achava que ser atriz era necessariamente, sabe, esse caminho, fazer cinema. E eu ainda, eu adoro cinema, adoro audiovisual, acho que vou trabalhar muito ainda com audiovisual, mas eu entendi assim, existem outros caminhos alternativos, né? Se eu for seguindo o meu coração, a minha vontade de transformar, eu acho que é por aí. Então, fui tentar, né, arrumar as ferramentas para conseguir fazer isso. Isso me possibilitou também fazer um trabalho de que dar aula, mas assim, dar workshops, né? E esse daqui foi na Grécia com o Sotires. A gente fez um workshop de 2 semanas lá, num, num lugar onde tinham várias pessoas de vários lugares, assim, né? Muitos europeus, principalmente gregos, e um grupo maravilhoso de adolescentes iranianos, da idade de vocês, assim. E lá, isso foi uma experiência muito transformadora, porque
esse povo, esse grupo iraniano, houve realmente uma fusão de culturas, porque eles trouxeram os instrumentos musicais deles, né? Uma cultura bem forte, diferente da nossa, uma língua muito diferente da nossa, que eu não falo. E E esse trabalho, então, do Musa com esse grupo foi muito, muito legal. E eu falei, tá, eu acho que eu quero fazer isso também com outras pessoas, com, enfim. Então, aqui, ó, Sotires, estão vendo? Eu e toda essa galera aí. Enfim, aí eu fui, gente. O que aconteceu? Resolvi, então, buscar tudo isso na França, nesse curso que treina o corpo do ator, né? Num método específico, que é a mímica corporal dramática. Aí lá também me apresentei na França. Esse foi um festival na Itália que eu participei e que tem muito a ver com o trabalho do Decroux, que vocês vão ver aí, que ele tem essa inspiração nas estátuas e, e tem um trabalho de movimento muito específico, muito forte. Então, basicamente é isso que eu ia falar sobre o meu caminho, né? Para mostrar que, assim, é, que é possível você ser interessado em várias coisas diferentes e que como ele chama, gente? O último moço que deu a palestra pra gente? Emílio. O Emílio falou isso. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu sabia várias metades e não entendia como isso ia me servir, né? E aí depois ele descobriu que todas essas metades eram importantes para o trabalho dele de ator. Então eu acho que isso é interessante, assim. E, assim, o Sotires, né, gente, ele é o meu mentor. Então, toda vez que eu fico batendo a cabeça na parede, achando, gente, como é que eu dou o próximo passo? Porque aqui a gente tem um caminho tão. é, Parece que só existe um, sabe? Que é aquele que todo mundo vai atrás. E aí eu fico assim, nossa, aí falo com o Sotires, ele fala, né? Porque ele também é diretor, é ator, é músico, estudou muitos assuntos diferentes. Então, eu quero enfatizar o que o Marcelo Marques disse, o figurinista que falou com a gente, que é estudar nos dá a possibilidade de escolher. Então, quanto mais coisa você sabe, quanto mais curiosidade você tem, eu acredito que o melhor artista e uma pessoa melhor você vai ser. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Porque senão eu já vou pular para a mímica. Falei bem rápido, né, gente? Tá, beleza. E aí, então, gente, assim, tem vários assuntos, então, que me interessam, né? Tem essa coisa da multiculturalidade, então, de trabalhar com culturas diferentes, com esse povo do Irã, da Itália, da França, pessoas da Ásia, do Rio de Janeiro, isso me interessa. E o que eu ia falar? Tinha uma coisa na minha cabeça. É, tinha um porquê do multiculturalidade. Ih, esqueci. Tá, esqueci mesmo. Oi, Vitória! Gostei, passou o batom vermelho pra mim também. Gostei. Gente, É, vê quem tá com o microfone ligado que tá dando microfonia. acho que é a Vi. Aí, show. Tá, beleza. Aí é o seguinte, né? Eu fui para França estudar nessa escola de mímica corporal dramática. Eu acredito que vocês, que muita gente, assim, eu vou falar, 98% das pessoas com quem eu converso acham que a mímica, quando fala mímica, é aquela coisa, né, do muro. Que não é. Não é porque isso, ou da cara pintada, né, branca, clown, isso é a pantomima, tá?
veio antes da mímica corporal dramática e é aquela mímica, é uma mímica que é objetiva, né? Então é como se você tivesse o tempo todo imitando objetos, né? Como se eles estivessem lá, ou quase como é uma linguagem que substitui as palavras, né? Então ela é muito é, objetiva e literal, né? Ela substitui as palavras. E a mímica corporal dramática não é isso. Então, eu vou começar aqui a falar sobre este homem, que é o criador da mímica corporal dramática, tá? O Etienne Decroux. Ele nasceu, gente, em 1898, tá? Velho, velho. Quando ele nasceu, ele é essa pessoa aqui, ó. Esse senhor simpático. O que estava acontecendo? Deixa eu pegar minha cola. Aqui. Nessa época que ele nasceu, que ele era jovem, era a época, era Belle Époque. Belle Époque é a bela época, né? Era a época de ouro da Europa. Então, eles estavam muito. Era uma época muito burguesa, muito refinada, sabe? Muito chique. Nas artes, tudo era sobre a beleza. E estavam acontecendo os cabarés, era um teatro de entretenimento, né, de diversão. E aí, esse cara era jovem, né? Só que ele era um político, na verdade, era uma pessoa muito política, socialista, e ele buscava melhorar a sua oratória, ou seja, melhorar o seu discurso, como ele falava com o público, porque ele era um ser político. Né? Então, só que antes de ser político, ele foi várias coisas. Ele foi pintor, encanador, enfermeiro, marceneiro, açougueiro, lavador de prato e vários outros trabalhos ele fez. Normalmente trabalhos bem físicos, bem braçais. Então, com toda essa bagagem, né? Ele vinha de uma família simples, então também pensava no social, né? Era uma pessoa socialista. E foi atrás disso, de melhorar a dicção, a oratória. E entrou numa escola de teatro chamada École du Vieux Colombier. Colombier. Vieux Colombier. É isso. Que era do Jacques Copeau, um outro francês, que estava de saco cheio desse teatro de entretenimento, esse teatro exclusivamente comercial, né, para as pessoas saírem, fazer uma pose e tal. Nessa época também aconteceu a Primeira Guerra Mundial, o que ajudou muito, que era 1918, se eu não me engano. 1914 até 1918 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela veio para dar uma chacoalhada também, né? E fazer os artistas pensarem mais no que eles queriam dizer, né? Fazer um trabalho mais contestador, questionador. Então, nessa escola do Vieux Colombier, eles aprendiam sobre humanidade. A intenção do Jacques Copeau era fazer atores humanos. E eles aprendiam muitas coisas, gente. Eles aprendiam música, teatro oriental, muita teoria de todo teatro. Faziam muita. Só que, antes disso, o teatro também era muito verbal, né? Até nesse momento também que o mais importante era o texto e era como o ator falava esse texto. Só que esse cara, o Jacques Copeau, ele entendia que o ator, quando está no palco, ele tem um corpo que está sendo visto. Então, o Decroux, que é esse mestre, entrou lá na escola, achando que ia trabalhar a oratória dele para ser político, e viu esses alunos trabalhando todos de shorts, assim, quase seminus, com uma máscara neutra, que eu vou mostrar o que é. Uma máscara neutra, para trabalhar o corpo, né?
para dar presença, dar tônus, dar inteligência para esse corpo. E quando ele viu aquilo, ele foi a sementinha plantada da mímica corporal dramática. Ele ficou apaixonado, assim. E aí ele começou a entrar nesse trabalho. Foi ator de rádio, de cinema, de teatro durante um tempo. E começou aí a pesquisar. Ele fazia muito teatro falado, cinema, tudo, mas o que ele interessava mesmo a ele era isso que ele criou, que foi a mímica corporal dramática, então era o corpo, né? E a pantomima, que é essa do muro, inclusive ele não gostava. Era uma arte que ele dizia que ele. Por quê? Porque na visão dele, era uma arte cômica, feita para fazer rir, sabe? E na opinião dele, a arte, antes de tudo, ela é séria. A música é séria, o teatro é sério, mesmo que seja cômico, mas a comicidade vem depois. O que baseia a arte, o espetáculo, tem que ser sério. Esse era o ponto de vista dele. Então, ele acreditava o seguinte, que nos países capitalistas, onde existe liberdade de expressão, tinha esse poder, que era a liberdade de expressão, de você poder falar o que você quiser. Mas não tinha o que falar. Não tinha. Eles não eram contestadores. E nos países socialistas, não tinha liberdade para falar, mas tinha o que falar. Então ele achava que o lugar perfeito seria esse lugar onde você tem o que dizer e você pode dizer, você tem liberdade de dizer, artisticamente falando, né? Blá, 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 blá. Tá. Então aí ele começou, a criar o método dele, viajou muito para apresentar o método, ensinar e tudo mais. E nos últimos anos dele, ele ficou só na escola dele, que era numa casa de família lá na França, onde ele nasceu, ensinando os atores. Ele não se importava muito com a apresentação, por isso que a mímica corporal dramática ela é pouco conhecida. Ele não se importava muito com mostrar, ele se importava com criar essa nova arte. Ok. Gente, tô ficando com branco na cabeça. Essa nova arte. O que ele fez, né? Ele começou a pensar somente no corpo e a separar um membro do outro. E foi criando um alfabeto. É como se ele tivesse criado uma nova língua. Ele criou o alfabeto, outra gramática, para você escrever novas histórias. Tá? Então, o ABCD dele, o alfabeto, era sobre o corpo, sobre essa separação dos membros. Então, por exemplo, vou tentar mostrar aqui. O movimento da cabeça lateral, ele acontece sem envolver outras partes do corpo. Depois a cabeça se junta com o pescoço. Tentando isolar. Depois se junta com o peito. Sabe? E aí vai tudo em bloco. Depois se junta, agora não dá mais para fazer, mas com o tronco, depois as pernas e tal. E aí ele foi desconstruindo esse corpo. E o que ele acreditava? Que o ator deveria saber controlar cada músculo, cada partinha desse corpo, cada segmento, por exemplo, um braço, ele tem 3 segmentos, né? Aqui, depois do pulso, aqui, o braço, o antebraço, e todo o braço. E aí ele até comparou o ator com um pianista. Porque o pianista, o músico, ele escolhe, né? Parece a música é muito libertadora, mas uma música segue um roteiro. E um músico, ele sabe nos dizer exatamente tudo aquilo que ele fez. Né? Ele não faz, assim, não tira da cabeça dele.
Ele segue ali, ele sabe, ele controla a intensidade da nota, o tempo, tá, tá, tá. E ele achava que o ator devia fazer a mesma coisa com o seu corpo, né? E ele fala uma frase, falava, que eu também acredito, que é: a liberdade é o direito de escolher os próprios limites. O que quer dizer isso? Liberdade, ele não acreditava num teatro, num corpo é, completamente, sabe, como um borrão. Para ele, a liberdade estava no escolher. Eu conheço tanto meu corpo, eu controlo ele tão bem, que eu posso escolher exatamente onde eu vou respirar, qual é o músculo que vai se mexer, é, e tudo isso. Então, para ele, tinha uma plasticidade o trabalho dele, era extremamente geométrico, vocês vão ver, e, e a música no trabalho dele estava no corpo, né? Não era, você não colocava uma música e seguia. Você, a música se dava no corpo. Chama dinamorritmo. Em português, dinâmica de ritmo. Então, como ele escolhia, era quase como se o corpo fosse uma orquestra, sabe? Enfim, então tem uma rigidez, uma disciplina no trabalho dele, sabe? Os atores dele tinham corpos atléticos, extremamente, e ele trabalhava com linhas. Vou mostrar pra vocês, tá? Falei pra caralho. Opa, pra caramba. Gente, ó, esse daqui era ele, com um véu na cabeça. Não dá pra ver aqui direito. Tem muitas fotos que são pequenas, gente, que foi muito difícil achar de tamanho maior na internet. Ele trabalhava só com esse pano aí e trabalhava muito também com esse pano cobrindo a cabeça, que era um substituto da máscara neutra, vamos dizer assim. E a gente pode ver linhas, contradição, esforço. Ele todo o esforço, sabe? Por exemplo, ele falava que um homem decepcionado, de coração quebrado, partido, tão decepcionado com o amor, tinha o mesmo corpo de um homem carregando um saco de batata, né? Então, as costas curvadas. E ele, então, tudo que acontece na arte dele, na mímica, existe um esforço do corpo. Não é para parecer que está fazendo esforço, né? Ele falava, o visível deve parecer invisível e o invisível deve parecer visível. Então, não é para você enxergar que está fazendo esforço, mas existe no corpo do ator uma contradição, como no Musa também a gente fala, né? Desse trabalho, dessa referência das estátuas, ele era muito influenciado também pelas esculturas. Então, aí continuando, a gente, então, pensando aí na geometria do trabalho dele, né? Como o corpo se coloca. E tudo, gente, ó, vocês podem ver que nessa foto ele tá na ponta dos pés. E existe. Também, ó, você pode ver que usa muito do balé clássico. Aqui ele tá numa primeira posição. Numa primeira, não, numa quinta. Numa quinta posição do balé. Então, tem muitas coisas que. Na escola que eu estudei, a gente estuda balé e acrobacia. Então, são coisas que realmente estão bem integradas. Aqui, olha que lindo. Essa é uma foto do combate que ele criou, um combate com lanças. Então, esse cara da esquerda está segurando, quer dizer, os dois estão, né? Uma lança invisível, né? E aí o combate ele é todo coreografado, inteiro coreografado, como se realmente existisse uma lança, e os movimentos são muito amplos, sabe? Tem um movimento de contradição, e tudo é escolhido. A cabeça, o ângulo da cabeça, como está o pé, a direção do joelho, tudo é escolhido. Decidido, sabe? Antes, coreografado. Isso daqui não dá para ver direito. São as árvores.
Essa daqui é a usina. Eu coloquei para vocês verem como tem uma preocupação com as linhas, né? Com a geometria. São 3 atores que fazem essa peça. E até o tamanho dos atores é escolhido. Tem o grande, o médio e o pequeno. Aí também é a mesma peça. Aqui é outra peça, eu coloquei para a gente ver, né, a geometria também, como ela é muito precisa. Esse aqui é o combate. Ó, você viu, os corpos atléticos e tudo com esforço, contradição. Como fala isso? Não é contradição. Torção. Torção. Essa daqui parece uma estátua, mas não é, né? É uma mulher. E aí, falando em estátua, né? O trabalho dele era bastante inspirado. Um dos escultores que inspirava o trabalho dele era Rodin, R-O-D-I-N, Rodin, que é um escultor francês. E as suas esculturas tinham uma potência, parecia que elas estavam vivas mesmo, e tinha uma energia de movimento dentro da. Então, ele criou o trabalho dele pensando assim: se uma escultura, se uma estátua se movesse, como é que ela se moveria? Esse é o pensador. Ó, você vê que tem muita coisa a ver desse esforço do corpo. Ah, esse é mesmo. Eu coloquei até a foto da mão, porque isso me lembrou, a gente trabalha na mímica as mãos, tem vários tipos de forma, são 5, e essa é uma delas. Então, até o dedo, que faz o dedo da mão, para ele era importante. Né? E ele era muito focado no trabalho dele, ele não assistia outras peças, ele não deixava os atores dele assistirem outros tipos de teatro, né? Ele era muito, assim, disciplinado, muito fechado, muito fechado. Guta, Fala, meu posso, bem. Pode, posso please. dizer algo para Pode, a galera? pode, Que claro. só lembrar que temos um exercício que vocês fizeram, eu acho, inúmeras vezes, né, com Sheila, com Michelle, agora não sei se fizeram com Michelle também, mas ela fez. Temos esse exercício da torção, que lembra muito a experiência desse exercício, lembra muito da experiência das próprias esculturas que a gente viu, né? Que você Sim, mostrou para a gente. E eu uso também muito Rodin e muitos outros escultores, como você conhece já, como exemplo para experimentar essa contradição, essa força, essa torção dentro no corpo, né? Para ter essa experiência da arte viva que a gente pode sim. ser fazendo teatro. Só isso eu queria dizer para lembrar para as crianças, para o grupo, para a galera, né? Para todos, que temos também uma experiência viva disso. Sim, é isso que eu falei, que no Musa a gente também trabalha a torção, eu falei contradição, aí eu fiquei procurando a palavra, torção, que ele também usava, o Lico também usava, muito, assim. E ele também, além das esculturas, uma coisa que ele observava muito eram os esportes, os atletas, né? Então, lançador de peso, arco e flecha. E ele, então, trabalhava com ir até o limite, que tem a ver com esse exercício da torção, né? Então,
Por exemplo, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Guta, enquanto você se Tipo prepara assim, aí, só... é, tem um exercício que a gente trabalha com as diagonais, né? De trás, com ir até o fim. É bem complexo, mas depois eu explico melhor. Enfim, e aí, por exemplo, o final desse é o lá, onde você nem vê o rosto. Né? Tinha, por exemplo, esse, onde também não vê mais o rosto. Então, é ir até o fim. Esse, que é o disco ball, então é aquele que joga. Né? E tem mais um. Não, é esse. Então, esses têm a ver mais com o esporte, quer dizer, também tem a ver com as esculturas, né? E com ir até o limite, assim, o limite do peso, né? Então a gente trabalha muito na mímica com os pés, por exemplo, assim. E aí você tem que ir realmente até, ó, ele fala das linhas, né? Então, ir até o último lugar do equilíbrio, né? Enfim. E Guta, só para os alunos não ficarem perdidos, né, que o Soto comentou sobre a torção e tal, quem fez as aulas de torção foram só os alunos do ensino médio. Então, a galerinha mais nova aí não participou da torção, então elas devem estar pensando, cara, mas a gente nunca fez. Não, não fizeram. Foi só, quem tá aí é só Samira e Júlia, né, que fizeram o exercício da torção. O restante ainda não. Só para eles se acharem aí em pensamento. no Musa, a torção, me corrija se eu estiver errada, diretor, mas ela também tem uma forma de liberar a emoção, sabe? A contradição do corpo, então, tipo, o peito para um lado, a cabeça para o outro, é quase como se você estivesse espremendo um limão assim dentro de você, e isso gera emoção. Mas o Decroux, ele não pensava nisso, ele não pensava do ator sentir emoção ou não sentir. Né? Ele contava uma história através do corpo e quem tem que sentir emoção. Ele não falava disso, na verdade, né? Ele só pensava. Era um teatro muito, muito estético e também político na forma dele colocar esse corpo, assim. Desculpe, Guta, só para dizer algo acima disso que você já falou agora. Porque ele estava usando o corpo na mesma maneira que a gente olha dentro do museu, entramos e olhamos numa obra de arte. Sim. E a emoção não é algo que a obra está sentindo, mas a gente sente a emoção que a obra faz como um espelho, né? Como ela reflexiona isso, mas ela não sente isso, não tem emoção a estátua. Mas a gente pega a emoção, sente a emoção por causa desse estudo muito, muito detalhado que tá feita pelo escultor, que ele estudou como o corpo humano emociona e revela a emoção também. Então, como a gente faz... Exatamente, revelar a emoção. Sim, e como a gente trabalha com o texto depois, com voz, como somos atores que não vamos ficar só no corpo, a gente tem que sentir a emoção do próprio movimento, desse movimento,
do mesmo movimento, né? Dessa torção, porque tem que sair isso na voz, tem que sair no rosto, porque é diferente tipo de teatro que a gente faz, é isso, só para explicar. Verdade. No trabalho dele, assim, a ideia era que não importa a hora que você entrasse, que você tirasse uma foto da peça, a foto ia sair uma obra de arte com os corpos. E aí eu pensei aqui de mostrar para vocês um vídeo rapidinho, não inteiro, só uma parte, de um espetáculo dele, de uma peça dele, que é As Árvores, tá? E que só para vocês verem assim tem uma musiquinha, mas não dá para ouvir. São 4 pessoas. Guta, você sabe a época que foi feita essa apresentação? Olha, exatamente. Eu vou até ver se tem aqui escrita na descrição do vídeo, mas tem que ser, ó. Peraí. Tem que ser. Acho que lá pelos anos 70. Porque a partir de 45, ele começou a trabalhar na mímica corporal dramática, né? A desenvolver. E aí, até chegar nisso, eu acredito que tenha passado bastante tempo. Ele morreu em 91. Expressões corporais, assim, a questão da fala o tempo todo, reprodução, que é o que a gente vê muito, né, nas nossas aulas, por exemplo. Né, que você pede uma cena de improviso, a gente não consegue praticamente se desvincular do texto, né? Sempre tem algum ruído, sempre tem gente tentando resolver com a fala e cortando a expressão corporal, né? Então Sim. bacana a gente conseguir ver esse. É que também a gente está muito preocupado, né, em dar um significado, que a pessoa, que o público entenda exatamente o que a gente está querendo falar. Quando não é, por exemplo, você pode ver isso daqui, se você não sabe que o título é As Árvores, você não pode ser que você não ache que parece árvore, que ele está falando de outra coisa, e tudo bem. Sim. Eu acho que a poesia do trabalho dele também tinha mais a ver com essa coisa do corpo humano, sabe? Ele falava, quando um corpo se levanta, a humanidade se levanta com ele. Então, eu acho que a poesia dele estava isso, na beleza desse
do corpo mesmo e de como mover e tal. Mas hoje a gente pode usar isso, né, para se comunicar. E, mas o público nunca precisa entender completamente do que a gente está falando. A gente, né, pode deixar uma coisa aberta. E por isso, eu vou parar então aqui, tá? Acho que já foi, agora meio que se repete, assim. Então, eu acho que hoje a gente pode usar isso, né, para se comunicar. E, e eu acho importante, porque no mundo a gente está, nesse momento, a gente está com excesso de tudo, né? Excesso de consumo, de informação, e todo mundo achando que sabe tudo, falar de tudo. Então eu acho que a gente está realmente precisando mesmo voltar a atenção para o corpo e deixar ele falar, ele se comunicar. Porque quem está do lado de lá, o público, às vezes não entende exatamente, mas sente, né? Um corpo se comunica com o outro corpo, ele sente. E o que mais que eu ia falar? Não sei. Então, aqui são outras pessoas, né? Esses são alunos da escola que eu estudei, fazendo um trabalho de mímica corporal dramática. Essa é a companhia Teatro du Mouvement, Teatro do Movimento. Então, você vê também uma geometria e trabalho de peso, contrapeso. Esses foram alunos deles. Esse é um teatro que a gente, além de chamar ele de físico, a gente também chama ele de visual. Porque tudo na peça, na cena, importa. As linhas, a luz, quer dizer, no teatro visual, né? Então é isso, assim, não tenho mais fotos, mas gostaria de ouvir se vocês têm alguma dúvida, conversar um pouco sobre, né, essa. Só para fechar, esse período onde o Decru ele desenvolveu esse trabalho, já era um período onde o teatro estava entrando numa fase moderna, uma fase que contestava a fase anterior, que era, então, eles já estavam pensando na coisa do corpo e tinham outras pessoas dessa época do Decru que fizeram trabalhos que a gente conhece até mais, né, quando a gente estuda teatro, como o Artaud, o Meyerhold, tem muitos outros, mas esses acho que são os mais famosos. E então já era uma fase que contestava o teatro entretenimento comercial, e eles já pensavam no corpo, o teatro passou a ser mais político, espiritual, né? E, enfim, e aí existiu e o Decru, ele, por exemplo, ele criou a marcha, como chama isso? A marcha sur place, a marcha no lugar, sabe que você não avança? Que depois o Marceau, que é aquele bem pantomima que dançava com o Michael Jackson. O Michael Jackson fazia essa marcha que era do que o Decru criou. Então ele ficou menos famoso porque ele estava menos se importando com mostrar e ele estava mais preocupado em fazer, né? E tanto é que ele criou assim muita coisa, enfim. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que essa arte é um teatro que talvez, pra gente que, como ela é tão estética, né? Pode até ficar meio chato você ir para um teatro assistir 2 horas disso, para quem não tá, né? Talvez quem não é ator, não sei. Mas eu acho que é uma arte que ensina o ator a como mover o seu corpo e ter essa liberdade que ele falou de escolher como é que você vai fazer as coisas. Porque a gente fica muito solto, sabe? Muito, com o corpo do cotidiano, então sujo. E quando você escolhe o que você mexe, você também está escolhendo o que é que o público vai ver. Então, se eu tô aqui parada e eu só mexo meu olho,
ou pisco, você vai ver que eu tô piscando, você vai ver que o meu olho tá indo para outro lugar. Então você tá direcionando também para o que que o público vai ver, para onde ele vai olhar. E, e eu acho importante quando a gente quer se comunicar, saber o que a gente está falando. Então, saber o que a gente está mexendo. Enfim. Quero dizer algo, Guta, sobre isso que você está explicando agora para todos, para a galera. É, é uma lição, né? É uma aula que aprende quanto mais pensamos sobre as nossas experiências, quanto mais experiências ganhamos na vida, crescendo, e quanto mais passamos pelos momentos não sei como explicar, mas momentos que sente e não pensa muito, que isso pode ser assim um momento na natureza, né? Pode ser um momento debaixo de uma árvore, ou pode ser um momento no oceano. Se você eh, quer dizer o que você sente e fazer isso razoável, colocar isso em palavras, na hora que você está em frente do oceano, sozinho, respirando a maresia, não sei o que é, né? Não conseguimos colocar isso em palavras. Na mesma maneira, assistindo, fazendo um passeio dentro de um museu, que é uma experiência que não temos muito. Eu sei que a galera do Solar faz visitas e faz coisas, mas não é algo que fazemos todo dia, né? Mas, assim, em frente de uma obra de arte, ou em frente de uma pintura, ou dentro num, dentro num espaço é, diferente, estranho, talvez, é, podemos sentir e podemos viver uma experiência que não entra em palavras e não é razoável, não é uma Uhum. experiência cotidiana. Então, na mesma maneira que acontece isso, é muito importante para alguém que quer ser artista e não só isso, mas aproveitar a arte, né? Aproveitar a vida, aproveitar a beleza, aproveitar coisas lindas, né? Na vida. É, tem que aprender que temos outros meios de sentir, de aprender, de comunicar e não só palavras e razão. Existem outros meios para Exato. passar as sensações, né? Que isso é muito, muito importante. Então, a arte que a Guta está tentando explicar para vocês agora, não explicar, mas como participar, não participar, como comunicar, Compartilhar. compartilhar, comunicar, sim, com a gente agora, é uma experiência, né, que ela passou e uma experiência é, que vocês podem também ter na vida, não necessariamente fazendo esse tipo de teatro ou esse exercício, mas experimentando coisas diferentes, né, que são fora do que sabemos e conhecemos desde crianças, que é a arte é a TV e um filme e pronto, né? Só isso. Não sei se ficou claro isso que eu queria dizer, mas acho que Sim. falei de uma maneira E uma coisa complicada. que o Soto sempre me falou foi a sua arte, a sua vida é a sua obra de arte, né? Também. E eu estava lendo ontem sobre esse cara, o Decru, e ele falou também, né, que o ator, se ele só vive dentro do teatro, se ele só pensa em como colocar uma peruca, como, sei lá, sobre o figurino, se ele só, sabe, lê as peças que ele faz, se ele só conversa com os atores que trabalham com ele não tem como fazer bom teatro, porque é, a única coisa que ele está vivendo é o teatro, que é o reflexo da vida, não é a vida. Então ele fala dessas experiências da nossa vida, né, enquanto pessoa, o tanto que isso enriquece a nossa arte.
Exatamente. Exato. E aí, Samira, o que você quer falar sobre isso? Tô vendo você aí, tipo, morrendo pra falar. Tô brincando. Eu não tenho pergunta, não. Na verdade, eu gostei de tudo que você falou. Foi você tava falando sobre balé e tal, que eu tenho mais que ver como é que a dança ajuda, né? Influencia também essa arte. Então, eu fiquei bem ansiosa, na verdade. Eu já fiz várias aulas de várias danças, desde balé, jazz, hip hop, dança de salão. Então, eu acho que Então, ele tudo que você faz, né, todos esses tipos de dança que você faz, eles com certeza eles entram no seu corpo e na hora que você precisar fazer um personagem, sei lá, tipo assim, mais briguento, talvez o hip hop vai pulsar em você, sabe? Essa coisa dos movimentos explosivos. Aí quando você vai fazer uma princesa, o balé vai aparecer, porque fica tudo registrado. E esse trabalho corporal é assim, né? Tipo, é uma coisa que a gente vai ganhando, absorvendo e guardando na nossa bagagem. Vocês querem tentar fazer? Tudo bem que tá todo mundo meio que tipo, escondido aí, mas só a gente fazer a gama lateral, que é tipo separar o pescoço da cabeça, o peito. A cara da Michelle. Você. Tá, beleza, Davi, então vamos. Se não tiver como ficar de pé, se tiver, mexe a parte de cima, né, do corpo, que é o seguinte. Tô meio enferrujada, né, mas... Então, primeiro a gente vai mexer só, tudo pra direita. Só a cabeça. Tá vendo que é um movimento bem pequeno? De novo. Então, a gente tenta deixar o pescoço no lugar, tá vendo? Tá. Agora a gente junta o pescoço com a cabeça. Esse é meio esquisito, né? De novo. Tá vendo que eles saem juntos? Tipo um bloco. Volta. Agora a gente vai cortar aqui, ó, no peito. Só que eu tenho que ficar normal. Levanta, puxa como se fosse uma corda e aí, ó, isso daqui é uma linha só. Volta. Agora a gente vai cortar na cintura. Então, de novo, você tranca tudo e como um bloco. De novo. Certo? Agora é o tronco. Só que o tronco ele tem três movimentos. Aqui vamos pensar que são dois preguinhos. No primeiro, só esse esquerdo vai se mexer, vai subir. O outro vai continuar no lugar. Então, o pé, ele fica numa meia ponta. Certo? E agora o outro é esse da direita que vai abaixar. De novo. Tá. Agora os dois vão subir. Então, ponta do pé. E os dois vão se mexer. Ponta do pé e abre bem a coxa, tipo, bem mesmo, até doer. Voltou? Certo? E o último, que eu acho o mais divertido, é a Tour Eiffel. É a Torre Eiffel, que é simplesmente levar todo o peso para a perna direita. Só que o corpo todo alinhado no bloco. E volta.
Certo? Entenderam? Agora vamos fazer para a esquerda, beleza, Davi? Então, Tudo bem. só a cabeça. Deixa o pescoço aí travado. Tenta mexer só a cabeça. Tac. Voltou? Tuc. Agora cabeça e pescoço. Esse é mais difícil. Volta. Peito, cabeça e pescoço. Tudo num bloco só. Levanta e volta. Agora a cintura. É um corte aqui, ó. Tac. E respira, tranca e como se fosse um cinto. Volta. Agora, esse daqui vai subir. Então, a gente vai colocar essa perna ficar parada à esquerda e a da direita vai ficar numa meia ponta. E o tronco vai inclinar para a esquerda. Então, tac. A perna direita dobra, volta. Agora, a perna esquerda é que vai abaixar, vai se dobrar e a outra continua no lugar. E isso. E volta. Agora as duas. A gente vai ficar na meia ponta e a perna, as duas abrem e o tronco se inclina para a esquerda. E volta. E agora tu refelha para a esquerda. Tudo trancadinho. Presta atenção se o peito não tá, você não tá todo torto. E volta. Beleza. Agora, só para terminar, boa, Johan, gostei. A gente vai fazer a oferenda. É um personagem que pega uma flor e que oferece essa flor. Então, é bem simples. Aqui, isso aqui a gente chama de segunda posição, né? Tem a ver com balé. Então, as pernas abertas, uma Tour Eiffel no lugar. Aí, todo o peso vai para a direita, assim, e o braço, os dois braços vão subir também, assim. Então, e aí, o braço para assim. Então, de novo. Os dois sobem para a esquerda, enquanto o tronco se inclina. Tá. Então, 1, 2, 3 e. Com o vento, né? Praticamente. Tá. Aí o peito vai se inclinar para frente. O peito assim, ó. Como se você estivesse olhando pela janela. Certo? Aí, a gente vai procurar uma flor no chão. A hora que a gente achar, faz uma ponta de pé. Uma pontuação. Então, achou, ponta do pé e vai buscar a flor lá embaixo. Pegou. A flor está aqui na minha mão. De novo, essa parte. Procurou a flor. Achou. E pega. E pega. Tá aqui. E a perna assim. Agora, a gente vai se afastar da flor, se aproximar da flor e oferecer a flor. Certo? Então, mais uma vez. E Torre Eiffel com vento. Tá. Busto, ou seja, peito, para frente, como se estivesse olhando da janela. O que tem ali? Aí a mão procura a flor. Achei. E desce, pegou a flor. Agora, troca, né? O pé tá assim. A gente vai trocar.
Ó, se afasta da flor, se aproxima da flor e oferece. A perna vem para frente e o busto se inclina. Rolou? Assim por vídeo é complicado, né? Tem muitos detalhes. Tem os detalhes, por exemplo, a hora que você pega a flor e vem para cá, o busto, ó, ele está inclinado para a direita. Então tem tudo isso. Tem a troca de pé para afastar, para aproximar, né? A gente trabalha muito com ponto fixo. A mão continua no mesmo lugar, é o corpo que vai se afastar. Depois, quando a gente inclina para oferecer a flor, o busto está para a esquerda. Então, são muitos, muitos detalhes que até para uma virginiana fica complicado, né? Enfim, gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? À medida que a gente vai entendendo isso e adaptando isso no corpo, a gente ganha outra dimensão no palco, em tudo, né? Eu concordo totalmente que, assim, eu não poderia ser uma mímica, sabe? Fazer disso a minha vida, porque realmente é uma coisa que pode machucar mesmo, né? Quem não está preparado para fazer aquilo, porque exige muito do joelho, das articulações em geral. Mas realmente é uma ferramenta para isso, para conseguir isso que você falou, né? Esse tônus, essa presença, consciência do corpo, e aí a gente poder fazer com isso o que a gente quiser, né? É, na intensidade, porque realmente a gente não precisa. Ele foi até o limite pela estética, né? E que é justo. Mas a gente pode ter outro tipo de estética, uma estética, enfim, usar, por exemplo, objetos e figurinos e cenários que façam as linhas, a geometria e tudo. Eu soube de histórias dele, né? Que ele acordava de madrugada, pensando porque a cabeça dele não parava, né? E aí ele acordava, todos os alunos, né? Tinha aqueles que estudavam mais com ele, tipo os discípulos Uhum. mesmo, né? E de madrugada, e vamos lá, agora vamos botar essa técnica em prática. Então, assim, era muito uma cabeça que não parava de pensar e uma disciplina absurda, né? Eu acho que até era além da disciplina, né? Era uma loucura, assim. Uma loucura. É. Mas é muito lindo aquilo que ele criou e tudo, e acho que ensina muito a gente. Então, Eu acho que também ensina a gente a ter a consciência do movimento, né? Por exemplo, que é o do café, não sei quantos movimentos para tomar café, você conhece? para tomar água mesmo, tipo um copo, são 26. 26, e aí você Ele só vai, tem que ser adaptado pro café. aí vai decupando cada movimento, ou seja, o movimento que a gente não pensa, que a gente simplesmente faz e Sim, bebe, mas esse não, tem a hora da cabeça, tem a hora da mão, tem a hora do não sei o quê, é, eu não sei todos os movimentos, mas sim, é muito interessante, porque é realmente criar a consciência do movimento. é. E o movimento deixa de ser só o movimento, né? Então, com certeza não é os 26, não é decupado do movimento que a gente faria cotidianamente para tomar o café. Uhum. Mas tem todo, por exemplo, essa coisa da inclinação. Se você vai fazer uma coisa à esquerda, você começa inclinando para a direita, para depois avançar. Como o esporte, né? Que para você tacar para lá, você vem para trás. Então ele usava isso. Então você faz muito a mais do que existiria no movimento, né? Ele enfeita o movimento cotidiano. E tu, Johan? Eu tive um contato muito pequeno, né, na época da Cal, que acho que era, eu não lembro se o nome dela era Lili Carmo, alguma coisa Carmo. E ela fez na mesma escola que você teve aula. Ai,
Não lembro desse nome. Ela era, acho que até nordestina e tal, e ela Que contava a legal. história dela no começo da prática. Foi logo no começo das atividades extra que tiveram aquele tempo de Ah, 3 dias, né? Então foi uma coisa bem pequenininha, assim. Ela falou só um pouquinho sobre. A gente fez alguns exercícios. Tinha um que eu lembro bem que a gente tinha que atravessar, assim, como se fosse uma linha reta. E aí a gente vai descendo o corpo, se transformando num animal e depois voltando, né? Indo para um quadrúpede e aí depois voltava em aham, 10 tempos. Era um dos exercícios que ela tinha passado. E ela passou um pouco dessa movimentação dos pés, que eu acho que também aham. dá uma base boa, né? É, é. Os pés realmente fazem tudo. É É porque a muito gente louco. abandona, às vezes, muito os pés, né? Fazendo teatro, a gente esquece que existem eles. A gente trabalha parece que do tronco para cima, esquece a Aham. parte de baixo. É. No trabalho dele, os pés são os que mais fazem, assim. Porque tem tudo, tem a ponta do pé, tem a meia ponta, tem tudo, milhões de posições, você faz muito isso, trabalha muito, 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 muito. E acho que é super importante, né? A base do nosso corpo é aquilo que sustenta ele e tem muitos efeitos também, né? O pé pode dar muito efeito pro movimento. Bom, então tá, minha gente. Muito Puta, obrigada. obrigada. Obrigada a você aí por tanta novidade, tanta coisa boa. Gostei também. Aprendi muito estudando, revendo textos e tal. Muito bom. E espero, né, trabalhar isso pessoalmente aí um Sim, pouquinho, por favor. fazer uma troca aí de É, sabedorias. Então isso aí. tá. Tá Obrigada, bom. gente. Obrigada, gente. Obrigada por Obrigada, tudo que alunos que vieram. estão aí Tchau, até o gente. final. Ah, não, Vitória, tchau, gente. Tchau, Samir. tchau. Gente, Tchau, obrigado pela aula. Stephanie. Beijos. A gente se fala logo semana que vem. Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau.